A gente sempre fala que o Brasil tem que melhorar, mas para o Brasil melhorar, a gente precisa conhecer os nossos direitos. Só assim a gente vai poder brigar, reivindicar, nos aprimorarmos. Hoje eu fui conversar com o Dr. Felipe Vieira, que é assessor do Procon Bahia, para saber mais sobre o direito do consumidor. Bora ver? Não tem jeito. Todos os dias a gente estabelece uma relação de consumo. Desde a hora que a gente acorda e compra o nosso pãozinho no café da manhã, até a hora que a gente volta para casa no ônibus. Hoje eu estou aqui com o advogado mais artista da Bahia. Ele que é especialista em direito do consumidor e hoje é coordenador do Procon, o Dr. Felipe Vieira. Felipe, é um prazer te ter aqui. E eu já quero saber o seguinte, o que é o Procon? Essa é uma pergunta muito interessante, porque muitos consumidores costumam confundir ou, quando ouve a orientação, não sabe bem do que se trata. Mas a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor é um órgão administrativo que atua em defesa do consumidor. Necessariamente, ele atua nas relações de consumo. E como você falou muito bem, Moema, todas as relações que nós travamos no dia a dia, desde o acordar até a hora em que retornamos à nossa cama, e no mais das vezes até dormindo, há uma relação de consumo. Porque se aquela cama ranger, se o ar-condicionado estiver ruim, se o ventilador não servir, tudo isso pode sim ser uma relação de consumo. Que tipo de problemas a gente pode trazer aqui para o Procon? Você falou que até dormindo a gente está tendo uma relação de consumo. Alimentação, transporte, quais são os problemas que a gente mais encontra? Veja, de todas as relações que a gente tem do acordar ao dormir, muitas delas se põem aqui no Procon, porque se você comprar um produto e ele tiver qualquer problema ou um mau funcionamento, ele vai poder ser trazido até o Procon para que esse problema seja resolvido. A gente às vezes tenta acessar uma assistência técnica, uma oficina, uma reparadora e não consegue obter realmente o sucesso naquele reparo, não consegue estabelecer o bom funcionamento que tinha antes. E às vezes a gente fica naquela sensação de que esperou a garantia acabar para poder então quebrar. Nesses casos todos, ele pode trazer o Procon. Se você contratou um serviço, se você adquiriu qualquer produto, ou mais do que isso, se você pensa em adquirir ou pensa em contratar, o Procon pode também orientar. São as 3 frentes de trabalho que o Procon Bahia tem, que é o atendimento, quando você vem até o Procon e recebe toda a orientação antes de comprar ou depois, até quando o problema surge. A segunda linha, que é a linha da educação, é um momento que nós estamos vivendo aqui agora, através do programa, a gente poder levar o conhecimento ao consumidor, ao cidadão, ao telespectador. E numa terceira linha de trabalho, a fiscalização, que aí sim é quando o Procon sai às ruas e fiscaliza, verifica no local, na loja, ali no estabelecimento, os erros. E com isso eu protejo uma infinidade de consumidores que frequentam aquele ambiente. O interessante é que ele entre em contato com o fornecedor e noticie, informe, o produto não está bom, o serviço não ficou bom, o resultado ficou horrível. E com isso eu tenho lá a notificação ao fornecedor. Se essa notificação não der certo, ele pode sim recorrer ao Procon. Para recorrer ao Procon é muito interessante que ele tenha os protocolos, ordens de serviço, caso ele tenha levado uma assistência técnica, para que nós conheçamos primeiro, o documento pessoal, para que eu possa identificá-lo, saber quem é realmente o consumidor. A nota fiscal, porque eu consigo saber aonde ele comprou, quando ele comprou, de quem ele comprou, o valor que ele gastou. Então, com essas informações, eu tenho uma base para poder montar um processo administrativo, com isso defender o direito do consumidor. Uma informação extremamente importante. Esse serviço é pago? Os serviços do Procon são gratuitos. Esses serviços são promovidos pelo próprio governo do Estado da Bahia. Nós temos a estrutura da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, que é a secretaria a qual nós somos ligados, e dentro da secretaria existe uma superintendência só para cuidar de você, consumidor. Essa superintendência é exatamente o Procon. Então, toda a relação de consumo, todo problema que você tiver, você resolve gratuitamente, com a velocidade, com a agilidade que aqui no Procon nós conseguimos proporcionar. Até quando eu posso recorrer, quando eu posso procurar o Procon? O interessante é que, tão logo tome conhecimento do problema, que ele recorra aos balcões de atendimento do Procon. Nem que seja para uma mera orientação. Mas para os casos em que você está na garantia, via de regra 1 ano, produtos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, no prazo da garantia você está coberto.
Surgindo o problema, você pode recorrer à assistência, recorrer ao conserto e pedir ou fazer a sua solicitação para que se restabeleça o bom funcionamento daquele produto. Na hipótese da garantia acabar e quebrar o produto, existe ainda uma grande ressalva para o consumidor. É o que nós chamamos de vício oculto. É aquela sensação de, poxa, parece que esperou terminar a garantia para poder quebrar. Isso é bem verdade, isso já aconteceu comigo. Mas é muito interessante que você, consumidor, fique atento ao termo de garantia, e essa garantia pode ser dada pela própria lei ou garantia de 1 ano, como é a garantia contratual, que normalmente vem. Para os casos dos consumidores, é muito interessante ter atenção também à garantia estendida. Era isso que eu ia perguntar. O que é essa garantia estendida? Porque eu já ouvi dizer que isso é uma manobra para que a gente só gaste dinheiro que não vale nada. Como é que é isso? Normalmente, eles são oferecidos ao consumidor sem que o consumidor nem mesmo saiba. Então, a senhora, o senhor que comprou um produto, dá uma olhada na nota, vê se tem descrito a garantia estendida. A principal abusividade, o maior erro na garantia estendida é vender ao consumidor sem que ele tenha ciência, sem que ele tenha conhecimento daquilo, e com isso ele não vai defender o seu direito. A garantia estendida, a gente costuma dizer que nem é garantia e nem é estendida. Por que é que eu te digo isso? Ela não é garantia porque ela não garante as mesmas coisas que o fabricante. E ela não é estendida porque ela não se prolonga no tempo da mesma forma que se faz a garantia do fabricante. Eu vou tomar, por exemplo, aqui um sofá. Se eu comprei um sofá e coloquei na garantia estendida, um rasgo que aconteça no sofá pode ser ou o tecido, que é uma de má qualidade, o esgaçamento natural promover o rompimento daquele tecido. Para o fabricante, é um produto viciado, é um produto com problema, mas para a seguradora, que garante de forma estendida, ela vai dizer, não, mas isso é um dano estético, é normal que com o uso, com o tempo, desgaste e rasgue. E isso faz toda a diferença, porque, por exemplo, poderia estar seguro pelo fabricante, mas não está seguro pela garantia estendida. Então é muito importante que você, agora assistindo esse programa, tendo a condição e esse conhecimento, escolha livremente se quer ou não a garantia estendida. Ela talvez seja mais interessante de se colocar em produtos com motor. O motor da geladeira é bom colocar numa garantia estendida, eu vou ter toda a proteção. Então esses produtos que trabalham com vibração, como máquina de lavar, geladeira, alguns fogões mais modernos, talvez seja interessante colocar. Mas essa opção, responder entre o sim e o não, é você consumidor, não o lojista. Agora, a pessoa está se sentindo lesada. Aonde que se localiza o PROCON? Em que local de Salvador? Só existe em Salvador? Essa é uma pergunta extremamente interessante, principalmente pela grande novidade do PROCON Bahia. Nós lançamos o aplicativo PROCON BA Mobile, ou PROCON Bahia Mobile, que é um aplicativo em que você pode tirar dúvida muito rápido, você tem um guia de bolso de como defender o seu direito, você tem também a opção de prestar a sua denúncia. Digamos que você está numa fila de banco ou está no supermercado, percebeu que o preço está diferente, percebeu que o produto está vencido, eu tiro uma foto, através do aplicativo eu mando essa denúncia para o PROCON e o PROCON bate lá certinho para poder defender o seu direito. E uma das opções que existe também nesse aplicativo é a localização dos postos que o PROCON Bahia tem. Ele não só lhe diz o posto, como ensina o caminho, ensina como chegar nos postos de atendimento. E com isso, aqui só na capital, nós temos 10 postos de atendimento. O PROCON Central, que é na Carlos Gomes, o PROCON do Instituto do Cacau no Comércio, o PROCON do SAC Piripiri, SAC Shopping Barra, SAC Shopping Salvador, SAC Liberdade, SAC Cajazeiras, PROCON Aeroporto e no interior também nós temos o PROCON em Jequié. Tem dúvida? Quer sugerir um tema especial? Manda um e-mail para a gente, programa cheiadeassunto@gmail.com. Próximo bloco é de música. Fica aí!